Shabbat Shalom, né? Parashá Behaloterá. Alguém sabe o que significa Behaloterá? Quando elevares. Quando acenderes, quando elevares, perfeito. E, enfim, bom, como foi a celebração de Santo Antônio? Frio. Só frio. Só frio? Mentira, muito mentira. Muito mentira. 3 horas da manhã. Enfim, então, ao acenderes, né? O que o Eterno fala para Moisés aqui? Fala, Arão, quando acenderes as lâmpadas, né? Faz com que todas as lâmpadas se direcionem para a lâmpada central. Né? Até aí tudo bem, né? Vai acender uma por uma. Então nós temos aqui um arquétipo, né, da menorá. Então ele precisava começar a acender da direita, né, para a esquerda. Então ele acendia primeiro uma, depois a outra, depois uma e assim. Quando acendesse essas 3, ele acendia a central e todas as 7 luzes formavam uma única luz, né? Então acontecia, segundo o Midrash, um certo milagre, né, nesse rito, porque as lâmpadas se inclinavam enquanto a do centro ficava de pé. Então, ao elevar as luzes, elevar as lâmpadas, e aí a gente tem várias interpretações sobre esse ritual, né, de acendimento. Mas a gente precisa compreender como isso se aplica a nós, né? A gente só acende, né, a lâmpada literal em casa na festa de Hanukkah, né, onde faz o processo de acendimentos. Só que, na verdade, essa lâmpada do templo, ela ficava acesa todos os dias. Todos os dias ela tinha que ser renovada, né? Então, qual é a ideia aqui do que a Torá está dizendo para a nossa alma? Né? Uma coisa é o que foi dito lá atrás para o sacerdote, outra coisa é o que ela diz aqui para a gente. É a mesma coisa, mas com implicações diferentes. Né? Então, sempre que a gente lê algo relacionado ao número 7 na Torá, ele está fazendo alusão a 7 sefirot emocionais. Né? E cada lâmpada representava um dia da semana. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos manter essa mesma luz, ela tem que ser constante. Né? E ainda que o pavio esteja somente fumegando, se fumega, o Eterno não desprezará. Né? Acho que é o livro de Jó que diz, né? Deus não desprezará o pavio que fumega. Né? Ainda que não tenha uma chama, mas há o desejo de luz. Né? Então, se há a busca pela luz, há luz, ainda que como desejo. Porque primeiro a gente tem aquilo como um desejo, mas a presença do desejo de algo faz com que aquele algo já exista, ainda que como ideia. Então, conforme eu busco a realização desse desejo, aquele algo deixa de ser ideia para se tornar uma realidade, correto? Mas se eu não tenho o desejo pela ideia, logo não há o porquê de alcançar essa realidade. Então, precisamos buscar a luz e manter a luz que já temos, constantemente. Fecha aí a porta, por favor. Então, vamos falar aqui das sefirot emocionais, tá? Que são as 7 lâmpadas que nós precisamos acender todo dia. Nós sabemos que também o candelabro, ele está relacionado ao nosso rosto, né? A nossa face, ouvidos, olhos, narina e boca. Né? Ou seja, eu preciso cuidar do que eu ouço, preciso cuidar do que eu vejo, preciso cuidar do que eu sinto e preciso cuidar do que eu falo. Né? Então, tudo tem um fundamento espiritual que não se resume a uma ideia. Porque geralmente a gente confunde muito espiritualidade com conceitos. Existem conceitos espirituais e o conceito em si ele é abstrato. Ele é uma ideia que pode ser interpretada de uma maneira, de uma outra ideia, mas no mundo judaico, a espiritualidade não é uma ideia, não é um conceito imaginativo, não, é um conjunto de ações. Um conjunto de ações, por exemplo, a busca pelo Hametz, né, no Pessa, essa Parashá também fala do Pessa.
Não tem aquela ideia de queimar o Hermes, de procurar, tirar todo o fermento da casa? A pessoa vai lá e ela tira o pão, tira todos os produtos de fermento, né? Tira o biscoito, tira o bolo. Ah, e agora eu vou queimar e tá tudo certo. Não, esse não é o Hermes. Tá entendendo? O Hermes não é o bruto da coisa. Porque o bruto é fácil tirar. É fácil você tirar um pacote de biscoito, é fácil você tirar o pão que está ali guardado. O Hermes, na verdade, é o resíduo. É o resíduo. Você simplesmente faz a tua busca pelo Hermes, não quando você tira o bruto, mas quando você faz a minúcia. Quando você passa a vassoura nos cantos da casa, quando você passa a lâmpada, liga a lanterna, antigamente era a vela, né, para que não haja nenhum resíduo. Porque é este resíduo que vai se transformar em mofo. Tá entendendo? E na nossa vida também é assim. A gente se livra de certos hábitos, né? Certos vícios, certos costumes, certos tipos de mentalidade, mas ainda continua com resíduos daquilo dentro do nosso caráter. E aquele resíduo, ele tende a permanecer ali e ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Alguém aqui já ouviu a história do leãozinho? O leãozinho, o rapaz encontrou um leãozinho na floresta. Filhotinho de leão. E alguém já viu aqui filhote de leão? Não precisa ver pessoalmente, mas na foto. Sabe, o Rei Leão? Fofinho, não é? Bonitinho, agradávelzinho, né? Dá vontade de pegar, ficar brincando, apertando, não é? E aí ele pegou esse leãozinho bonitinho. Ah, eu vou levar para casa, para cuidar, vai ser o meu bichinho de estimação. E ele levou o leãozinho. E aí brinca com o leãozinho, a família toda se pega com o leãozinho, né? E aí o leãozinho vira o mascote da casa. E todo dia ele vai lá, ele tem que alimentar o leãozinho, porque o leãozinho é carnívoro, né? E aí ele vai lá e dá carne pro leãozinho. E o leãozinho vai crescendo. E o leãozinho vai crescendo. E aquele leãozinho fofinho agora se torna um leão faminto. E aí chega uma hora que a demanda de refeição do leão não é suficiente. O cara não consegue mais bancar. E o que o leão faz? Come o dono. Tá entendendo? É assim que funciona. Pecadinhos, hábitos escondidos, né? Vamos usar aqui a história hipotética, né? De um rapaz conhece uma moça e eles começam a namorar escondidinhos, né? Ali, cada um na sua... E de repente eles começam a esquentar esse relacionamento e começam a enviar fotos, né? Fotos comprometedoras, fotos de comportamentos sexuais, né? E aí aquilo fica ali, ninguém tá vendo, é só entre nós. Aí brigou com a moça, romperam, e aí começou a se relacionar com outra pessoa, agora uma pessoa direita, né? Mas a moça rejeitada ficou com raiva. O que ela vai fazer? Ela vai pegar todo aquele material e trazer à tona. Então, aquilo que era escondidinho, agora se tornou uma vergonha pública. Por quê? Porque não houve o zelo no escondido. Não houve temor do eterno em momentos em que ninguém estava olhando. E aí um rabino estava morrendo, e aí o aluno perguntou, dá-nos um conselho de sabedoria. E aí o rabino disse, que vocês tenham de Hashem o mesmo temor que tem dos homens. Não é estranho? Tem que ter muito mais temor do Criador do que dos homens, não é? Aí rapaz, mas como assim, mestre? Eu tenho que ter de Deus o mesmo temor que eu tenho dos homens? Não, eu tenho que ter muito mais temor a Deus. Porque na teoria isso é fácil, mas na frente dos homens você não peca. Na frente dos homens você não comete pecados. Na frente dos homens você não fala mal das pessoas. Na frente dos homens você sempre tenta se posicionar de uma maneira ilibada. Porque você não teme, você teme o juízo dos homens. Então na frente dos homens você não faz nada de errado. Mas geralmente quando os homens dão as costas e você fica sozinho, aí você se sente livre para fazer o que quiser. Então se você tiver a consciência de que mesmo nos momentos em que ninguém estiver te olhando, Deus está, aí você muda. Então nós não temos por Deus o verdadeiro temor. Nós temos temor dos homens. Está entendendo? Mas Deus nos perdoa. Deus releva. Deus sabe o meu coração.
Esse que é o problema, entendeu? A gente chama isso de solução, mas na verdade esse é o problema. Por quê? Porque se eu peco somente na presença do Eterno, mas eu me apresento como alguém qualificado na presença dos homens, diante do Criador, que é aquele que julga o meu pecado, eu ajo como se não julgasse. Eu tenho temor do Criador? Não, eu estou me amparando na misericórdia, que é longânima. Mas dos homens eu tenho temor. Diante dos homens eu tenho reverência. Porque o Rodrigo diante de vocês não é o mesmo Rodrigo sozinho. Somos pessoas diferentes. Porque aqui eu tenho uma impressão. Aqui eu tenho uma situação em que vocês todos estão me olhando. Então eu não posso fazer nada aqui que comprometa a minha índole, correto? E sozinho? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E quem é que vai me julgar? É o Eterno. Então por que eu estou mais preocupado com o que vocês pensam? Está entendendo? Esse é o problema. Então nós, na verdade, não somos verdadeiramente crentes no Criador. Nós temos o Criador como uma ideia que corresponde aos nossos interesses. Mas quando se trata dos interesses dele, a gente coloca sempre ele em segundo plano. Estou mentindo aqui? Não. Então, o Eterno, ele é bom quando é o meu interesse que está em jogo. Mas se eu tiver que abrir mão de uma coisa que eu gosto, por amor a ele, aí começa aqui um conflito. Começa aqui um conflito existencial. Por quê? Porque eu estou tendo que abrir mão por algo que eu só acredito na hipótese de que seja real. Eu acredito no Eterno. Mas a ideia aqui não é acreditar no Eterno. Ninguém aqui, dentro da fé judaica, não existe esse conceito de acreditar no Eterno. O primeiro mandamento, pela ótica do Rambam, não é acreditar em Deus, é saber Deus. Saber que Deus existe. Está entendendo? O judaísmo não é uma cultura de crença, não é uma cultura de fé, é uma cultura de serviço. E eu só sirvo o Eterno quando realmente o meu interesse não é agradar os homens. Por isso eu fico muito... inclusive o Jung, né, ele falava muito dessa ideia, né, de que todo bonzinho, toda pessoa que se apresenta como muito boazinha, muito piedosa, na verdade, ela é o contrário daquilo dentro dela. Porque ela precisa encantar os outros. Ela precisa passar uma impressão de uma pessoa correta e ilibada. Mas ela sabe que lá dentro, a verdade que ela guarda ali dentro é o contrário daquilo que ela está mostrando ali fora. Não que isso seja uma regra geral, mas essa é uma tendência humana. Então nunca confie em pessoas muito boazinhas. É mesmo. Todo político é humanista, tá entendendo? Todo padre é santo, todo pastor é espiritual, não, todo rabino é sábio. Não estou só falando dos outros, entendeu? Diante das pessoas eu sempre sou uma pessoa justa, correta. Diante das pessoas eu sou um cidadão honrado. Mas não interessa o que eu sou diante das pessoas, se diante do Eterno eu não sou aquilo. E se eu tenho a minha convicção do que eu sou diante do Criador, eu não uso a minha benevolência externa para ser algo diante de vocês. Por quê? Porque eu já sou diante daquele que me julga e que me orienta. Então, se eu tiver que ser bom, eu não tenho que ser bom para agradar vocês. Porque nós não somos chamados para sermos bons. Bom é Ele. Nós somos chamados para sermos justos, corretos. E às vezes ser justo significa desagradar quem você não gostaria de desagradar. Está entendendo? Então é melhor ficar em silêncio do que falar alguma coisa ou mentir sobre aquilo. Está entendendo? Por isso que o sábio está sempre guardando a boca. Não, eu prefiro não falar. Qual a sua opinião? Eu prefiro não dar. Por quê? Porque você não vai gostar. Você não vai gostar da minha opinião. Então, não, eu prefiro não dar. Aquele que guarda a sua boca preserva a sua alma. Não, mas eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Não, e eu também sou assim. Eu falo mesmo. Não, tô nem aí. Eu falo na cara e vira as costas ainda. Tá entendendo? Só que aí que tá. Qual é a minha intenção em falar? É fazer o bem do outro ou mostrar que eu sou moralmente superior?
quando eu dou lição de moral no outro, estou dando lição de moral no outro, estou ensinando o outro o meu padrão de moral, mas eu sigo aquilo? Não. Tá entendendo? Aí entra outro conselho dos sábios: elogie em público e repreenda em particular. Tá entendendo? Repreende no oculto. Isso é importante. Isso é importante. São lições que a gente precisa ter na nossa mente. Então, o judaísmo, ele tem... Pô, você começa a estudar Mussar. Estudar Mussar é como fazer reza, tá? Não é qualquer um que aguenta. O Renato sabe disso. Tá entendendo? Você começa a estudar Mussar, na hora que você tá ali no quarto, terceiro capítulo, cara, você já tá com tanta vergonha de si mesmo. Tá entendendo? Você já tá com tanta vergonha de si mesmo que você... Cara, eu não posso continuar com isso, porque isso vai exigir de mim algo que eu não tenho para dar. Eu não tenho para dar. Então você prefere o quê? Deixar de lado. E tocar a vida como dá, porque nós não gostamos de nos desafiar para aquilo que nós vamos perder. Inclusive tem até uma história do Jô Soares, né? Que o filho dele morreu e tal. O filho dele é autista, e uma vez ele entrou na livraria com o filho dele pegou 12 livros para comprar. E aí ele falou assim: mas filho, por que 12 livros falando do mesmo assunto? O filho dele gostava muito de música e tal. Aí falou assim: não, leva só 2 ou 3. Aí o filho dele falou: bom, então eu prefiro não levar nenhum. Eu disse: mas por que você só não pode escolher? Não, porque escolher é perder. O filho dele autista falou para ele: não, mas sempre que eu escolho uma opção, eu perco todas as outras. Então escolher é perder, então eu prefiro não escolher. Tá entendendo? E aí que está a jogada, porque nós, quando optamos pelo Criador, nós perdemos todas as outras oportunidades de prazer e regozijo. O autista tem uma percepção fora do comum. Tá entendendo? Então, assim, nós optamos pelo Criador, mas para eu optar pelo Criador, eu vou ter que abrir mão de certos gostos pessoais, de certas vaidades, de certos hábitos, de certos padrões, de certos vícios. Então, eu não estou preparado para fazer essa escolha pelo Criador de verdade. Mas eu posso dar a impressão para todo mundo de que eu escolhi pelo Criador. Enquanto isso, eu continuo com a minha antiga natureza, escondido e em público. Ou seja, eu sirvo o Criador na luz, mas no escuro eu sirvo a mim mesmo. Tá entendendo? E aí, a lição de berrar, loterrar, é dizer o seguinte: seja luz o tempo todo. Considere a presença divina no mundo algo constante. O Eterno não vai se fazer presente só quando você clamar a Ele. Ele já está presente. A presença dele é algo inegável e imutável. A ação dele é esporádica. Ele vai agir de uma forma em certo momento e vai agir de outra forma em outro certo momento. Mas a presença dele é constante. Então não há nenhum momento na nossa vida, mesmo quando a gente está dormindo, em que não estejamos sobre pleno conhecimento do Criador. O tempo todo ele está ali, nos olhando. O tempo todo ele está presente, porque ele não dorme. Nós dormimos, nós cochilamos, nós nos desapercebemos. O Eterno não. Então a gente precisa ter essa consciência de que ele está o tempo todo ao nosso lado, ao nosso redor, acima de nós e dentro de nós. Então, essa luz, essa percepção, ela precisa estar o tempo todo acesa. Porque a luz, ela não é para que os outros vejam a luz. Tá entendendo? Não é para você olhar para a luz, é para você olhar para tudo aquilo que a luz revela. Tá entendendo? Então essa luz, ela é você, não é para ser, estou admirando a vela. Não, ninguém acende uma vela para ficar admirando. Se bem que existe, a prática cabalista de ficar meditando, olhando a chama da vela. Mas isso é uma prática de meditação, não é a função da vela. A função da vela é iluminar o quê? O ambiente. O ambiente. Iluminando o ambiente, eu vejo tudo ao meu redor. Então essa luz do Criador, ela precisa iluminar todos os ambientes da minha vida. E como que a gente faz esse acendimento das velas dentro do nosso interior? Primeiro vamos trabalhar aqui a questão da gematria. Então, berrar, loterrar. Então nós temos aqui o beit, que é 2. O re, que é 5. O Ain, qual que é o valor do Ain?
70, o Lamed, que é o 30, o TAF, que é 400, e o CAF, que é 20. Então, 20 mais 400, 420. Mais 30, 450, mais 70, 520, mais 5, 525, mais 2, 527. 527. Ok. Aí, 5 mais 2, 7. Mais 7, 14. Tá. 1 mais 7? Não. 1 mais 14, 4, 5. desculpa. Sim. Isso. 1 mais 4? 5. Ok. Então, 14. O que é o 14? É 2 vezes Duas plenitudes. Duas plenitudes. Aquele que é pleno no mundo físico é pleno no mundo espiritual. Tá entendendo? Então, todas as minhas ações aqui são também realizadas no mundo espiritual. Na verdade, o mundo espiritual é a origem de tudo. Né? Então, nós somos reflexos da verdadeira realidade, porque o que nós temos aqui? É verdade, nós temos aqui realidade, né? A verdade é aquilo que está no mundo espiritual, é aquilo que rege tudo. Por isso que a gente busca a verdade e nunca encontra. A verdade é relativa, não é bem verdade isso, mas também não é uma mentira. Por quê? Porque a verdade nesse mundo ela é fragmentada, então ela pode se apresentar de várias formas. E às vezes formas até contradizentes. O Talmud deixa isso claro. Né? Duas coisas podem ser opostas e ambas ao mesmo tempo verdadeiras. Mas como assim? Duas coisas opostas e ao mesmo tempo verdadeiras? Porque são duas coisas que você aplicar, você vai ter o resultado desejado. Então existem várias maneiras de você adquirir a compreensão. Ótica. Oi? Ótica. Sim, é uma questão de ótica. Então, por exemplo, visões diferentes, né? Mas não quer dizer que seja... Então, assim, cada um tem a sua interpretação, né, da verdade. Mas cada interpretação, ela é baseada na sua própria percepção da realidade. A realidade que você percebe não é a mesma que eu percebo. Tá entendendo? Então, eu tenho a minha percepção de realidade, você tem a sua percepção da realidade. Só que a verdade, ela não está na minha ou na sua, ela está na nossa. Quando a minha percepção de realidade compreende a sua e a sua compreende a minha, ali nós construímos uma verdade. Porque a verdade aqui no mundo, ela deve ser construída. Por quê? Porque eu pego algo no mundo espiritual e vou introduzindo aqui. Tá entendendo? Então, verdade é um conjunto de valores, não um conjunto de conceitos. É igual a história dos 4 cegos, do sábio e do elefante. Exatamente. É exatamente essa história aí. Cada um toca numa parte do elefante e todo mundo defende o elefante como se fosse o elefante inteiro. Essa aqui é a tromba. Não, o elefante é uma tromba, o elefante é uma cobra. A outra pega no pé, não, o elefante é uma árvore. A outra pega na barriga, não, o elefante é uma bola. Aí vem o outro, pega no rabo do elefante. Vocês estão batendo boca aí, o elefante não passa de uma cordinha com um chumacinho de pelo na ponta. Entendeu? É porque cada um quer defender a sua verdade, mas peraí. Se eu estou pegando aqui no rabinho, se eu estou pegando aqui nessa cordinha com um chumacinho de pelo na ponta, o outro está pegando numa árvore, o outro está pegando numa bola flutuante, o outro está pegando numa cobra ali de 2 bocas, o outro está pegando num cano torcido e comprido. Peraí, vamos juntar tudo isso e compreender a realidade. Compreender a realidade não, compreender a verdade. Porque cada um tem a sua realidade. Eu não posso falar para o cara que está pegando ali numa perna do elefante, achando que aquilo é uma árvore, que ele está mentindo. Porque aquela é a realidade dele. Então, para ele, aquilo é a verdade. Só que eu preciso, peraí. Tira a mão da pata e continua procurando. Não, porque se eu sair daqui, o resto é mentira. Tá entendendo? Então, eu não vou largar do pé do elefante, porque essa é a verdade. Tá, mas se você subir mais um pouco, você vai encontrar uma esfera aí. Você, não, mas essa esfera é mentira sua. Eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou pro inferno. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, quando é que o Eterno vai se revelar a toda a humanidade? Quando todas as religiões e todas as não religiões unirem seus entendimentos, colocar diante em uma única proposta e aquilo vai ser entendido. Não, o Eterno então não é 3,
Ah, o eterno então não é um. Ah, o eterno então ele não é um complexo de milhares de divindades. Não, o eterno é tudo o que existe. É uma força que nos impulsiona para evoluir. E aí que está a ideia, quando elevar essas luzes, compreender que o eterno não é propriedade do judaísmo, não é propriedade do cristianismo, não é propriedade do hinduísmo, do budismo, ou seja lá o que for. Tá entendendo? O eterno não é propriedade de nenhuma cultura ou de nenhuma religião. Ele é simplesmente o criador de todas as coisas e a força que rege o mundo. E o judaísmo sabe disso, é por isso que o judaísmo não é proselitista. Só que nós precisamos ter a nossa tradição, precisamos ter a nossa cultura para que o nosso povo tenha a sua identidade. E essa identidade nos mantém vivos e nos mantém existentes. Agora, nós não podemos falar que o eterno é nosso. Nós é que somos dele, assim como todo mundo é. O fato de eu ter essa consciência não significa que o outro tem que ter a mesma consciência do que eu. Vamos criar a nossa religiosidade, criar a nossa identidade nacional, a nossa etnia, para que nós possamos sobreviver nesse mundo fragmentado. Essa é a lição dos cabalistas. Tipo assim, olha só, não se acha que você é dono do Criador, não. Você é um povo que está sobrevivendo em meio a outros povos. Então adquira para você uma identidade, e essa identidade vai perpetuar a sua existência. Porque sem identidade ninguém é ninguém. Então o povo judeu ele tem a sua identidade, ele tem a sua religião, tem a sua cultura, tem a sua mentalidade, mas eles não têm toda a verdade. E eles sabem disso. E é por isso que o Talmud não tem questões fechadas. Não existe questão fechada no Talmud. Tudo é aberto à discussão. O Talmud nunca acabou. A discussão, a Guemará, os debates rabínicos, até hoje acontece. Tá entendendo? Até hoje. Por quê? Porque o conhecimento ele vai se desenvolvendo junto com a mentalidade humana. E eu preciso respeitar isso. Tá entendendo? Eu preciso concordar com isso. Por quê? Porque é concordando com isso que eu me abro a novos entendimentos. Sem necessariamente ter que abrir mão das bases. Né? Porque o pedestal, ele tem um pilar. Né? E é esse pilar que o sustenta de pé. Então, quando nós falamos aqui, né? Então, duas plenitudes. O que é pleno no mundo físico é pleno no mundo espiritual. E isso é elevação de alma. Isso é Torá. São os 5 níveis, os 5 livros. Tá entendendo? Então, é todo um processo de compreensão que eu tenho dentro da cultura judaica. Mas não quer dizer que esse processo de entendimento é o único legítimo e verdadeiro. Porque existem outras filosofias, outras formas de interpretação que também são verdadeiras. Mas eu optei por uma. E se eu optei por uma, eu me comprometi com a minha opção. E se eu estou comprometido, então eu vou aplicar. E dentro dessas aplicações, eu vou receber os meus méritos. E o budista, que é um bom budista, ele vai receber os méritos dele dentro da concepção dele. Ah, o cristão, que é um cristão verdadeiro, genuíno, que pratica o amor, a caridade, a benevolência, ele vai receber os méritos dele dentro da percepção dele. Ah, porque quando o Mashiach vier, todo mundo vai ser judeu. Não, cara, quando o Mashiach vier, ninguém vai ser mais nada. Porque só o eterno será. Entendeu? Todos seremos uma consciência unida a uma consciência maior. Nós seremos fragmentos de uma consciência. Todos seremos conscientes disso. Entendeu? Isso é a consciência messiânica. Achar que não, porque agora o Mashiach vai vir e todo mundo vai usar kippah. E todo mundo, não, cara, não é assim que funciona. Tá entendendo? Todos virão ao mundo já conscientes de que só existe um Deus. Ainda que existem milhares de interpretações de povos, mas só existe um Deus. E todos os povos saberão disso. O conhecimento do eterno, assim como as águas cobrem o mar. Assim como as águas cobrem o mar. Consciência global. Tá entendendo? É uma consciência universal. Tá entendendo? É uma consciência universal. Essa é a nossa busca. Tá entendendo? Essa é a nossa percepção. Nos elevarmos em direção ao Criador. Tá entendendo? Viver a nossa espiritualidade interior. Porque é assim que a gente se eleva. Tá entendendo? Então, palavras de gematria similar. Tá? Então, lê pra gente, quem tá com a Bíblia na mão. Lê pra gente Gênesis 37:7.
Oi? Aqui é diferente. Olha, o hebraico está ali em cima. Ali em cima do antigo. Gênesis 37, 7. 37, 7. Eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que os vossos feixes o rodeavam e prostravam-se diante do meu feixe. Amém. Ó José aí, ó. Então, assim, quando a palavra é usada para rodearam, né, os vossos feixes rodeavam o meu feixe. Ele está descrevendo o sonho dele, né? Eu coloquei o meu feixe no centro e em volta do meu feixe, os seus feixes fizeram um círculo. Ou seja, rodearam, se colocaram, ou seja, o que é rodear? Rodear é fazer um círculo em que algo esteja no centro. Né? Porque senão é circular. Esse rodear é o quê? Isso aqui, ó. Por exemplo, o que está no centro dessa roda? A mesa. Tá entendendo? Então é centralizar alguma coisa. Tá entendendo? Então esse rodear significa colocar algo no centro. Centralizar algo e se posicionar em torno daquilo. Tá entendendo? Então essa luz, né, tesubena, é a palavra aqui, ó. Tesubena. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tesubena. Tá entendendo? Rodear. Então esse tesubena significa centralizar, colocar algo no centro e viver em torno daquilo. Qual é o centro aqui? Tá entendendo? O centro é o eterno. Então, como nós recebemos essa luz do eterno em tudo na nossa vida? Quando ele está no centro da nossa vida. Quando tudo o que fazemos direcionados a ele, seja em público, seja no privado. Não como serviço e rito religioso, mas fazer tudo numa consciência de que tudo aquilo que eu faço afeta de alguma forma a vida do meu irmão, a vida das pessoas ao meu redor. Então eu faço tudo a partir de uma consciência, não somente pensando em mim, mas pensando no bem-estar coletivo, pensando no outro, né? Pensando no bem-estar daqueles que me cercam. Então esta é a vontade do Eterno. Que todas as pessoas sejam beneficiadas umas pelas outras. Essa é a bênção. Essa é a bênção. Tá entendendo? Você ser bênção na vida de um, ou esse outro ser bênção na tua, e assim compartilhar as bênçãos. Tá entendendo? Mas porque o Eterno é o centro, e a vontade dele é quem rege tudo ao seu redor. Entendeu? Então, se o Eterno é o centro da sua vida, você está com a sua luz acesa e elevada. Por isso que o Eterno disse para Moisés, fala para Arão, para acenderem todas as luzes de fora para dentro, em direção ao centro, para que haja um centro, e esse centro seja a fonte primária de todas as luzes. Ah, mas espera aí, as outras não foram acesas primeiras? Sim, com o objetivo de chegar a isso. Então você vai acendendo a sua percepção, elevando a sua percepção, até que o Eterno realmente seja o centro da sua vida. E aí você começa a trazer luz, e não somente trazer, mas apreciar a luz. Sabe, se colocar em volta de algo, é apreciar aquilo. Né? Rodear algo, é observar aquilo. Isso mostra exatamente o trabalho que vem de fora para dentro. Exatamente, é exatamente isso aí. E aí outra palavra, com o mesmo sentido. Lê pra gente, na mesma paraxá, na leitura que o Renato fez, 9:12. Bamidbar, Números 9:12. Não deixará nada dele até pela manhã, e nenhum osso quebrará dele, segundo todo o estatuto do Pêssar, o fará. Exato. Yashiru.
Yashiro. Yashiro. Esse aí tá deixará, né? Lo Yashiro. Lo Yashiro, no hebraico, né? Não deixará. Mas a gente tirou o e vamos ficar somente com a afirmativa. Que lo é não, né? Não deixará. Lo Yashiro. Então aqui é só a palavra Yashiro, que é deixará. Deixará. O que é deixar? Yashiro. Aí dá a impressão de que deixar é abandonar, né? Deixar é largar a mão. Não é isso? Não, deixar é permitir. Tá entendendo? Então não é deixar no sentido de abandonar, mas no sentido de permitir, de dar permissão. Ou seja, consentir que aquilo faça o que se propõe a fazer. Tá entendendo? Então é deixa, permita. Permita que isso aconteça. Mantenha acontecendo. Se eu quero deixar essa luz acesa, eu preciso manter ela acesa. Então é a manutenção, a permissão, né? Então não adianta somente eu acender e elevar as minhas luzes. Eu preciso também contemplar, centralizar essa luz e deixar que ela permaneça acesa. Ou seja, essa era a instrução do sacerdote. Olha só, acenda as luzes em direção ao centro, de forma que as outras a rodeiem, para que ela permaneça. Permaneça. Por quê? Porque uma hora ou outra a luz vai fraquejar. Está entendendo? E como é que a gente troca o azeite todo dia? Da nossa menorá interior. Através da reza, através do estudo, através do serviço, inclusive através até da lavagem das mãos, que fazemos toda manhã. E a gente vai falar disso agora. CDH também. Tudo que for relacionado ao serviço espiritual. Imediato. Através da Torá. A Torá é o azeite que mantém as nossas luzes acesas. Agora, eu tenho aqui o meu candelabro, eu tenho aqui o azeite. Quando eu faço, né? Quando eu coloco o azeite na lâmpada, eu estou fazendo o quê? Uma ação. Uma ação. Então, o que vai trazer luz para a minha vida? Ter o azeite, ter o candelabro? A ação de unir Torá a trabalho. A ação de unir Torá a minhas ações, as minhas falas, ao que eu vejo, ao que eu ouço, ao que eu falo, ao que eu sinto. Cuidar do meu emocional. Tá entendendo? Cuidar das minhas emoções, do meu intelecto. Tá entendendo? Tudo isso é para que a luz ela seja centralizada e acesa. E aí, vamos falar das Sefirot. Então nós temos aqui, eram 7 lâmpadas, correto? 7 lâmpadas. 7 lâmpadas fazem alusão a 7 Sefirot, correto? Então, as primeiras Sefirot, as Sefirot superiores, que são as Sefirot intelectuais, elas têm uma autonomia de existência aqui, tá entendendo? Então elas se comunicam entre elas. Então Keter doa a Hormá, e Hormá doa a Biná, e Biná doa não, né? Contempla a Keter, porque Keter somente doa. Então, para que esse fluxo de Keter, para que Biná, né, porque Biná é do lado direito, do lado esquerdo, então ela é receptora. Então ela não pode doar para aquilo de quem ela recebeu. Então ela precisa doar para baixo, correto? Por isso que ela é também a própria Malhut. Ela precisa se construir a partir do que ela recebe. Ela não devolve, ela recebe e distribui. E aí então desse fluxo, começam a vir as Sefirotes inferiores, ou Sefirotes emocionais. Então nós temos 3 Sefirotes do lado esquerdo e 3 Sefirotes do lado esquerdo, do lado esquerdo e 3 Sefirotes do lado esquerdo. Então aqui eu tenho aqui a primeira lâmpada, Hesed, que é a primeira. Aí eu tenho a segunda, que é Gevurah. Aí depois eu tenho a terceira, que é Netzach.
E eu tenho também a quarta, que é Hod. Depois a quinta, que é Yesod. E eu tenho 6, que é Malhut. E essas 3 sefirotes, por mais que aqui essas 2 sefirotes estejam no centro, nessa organização, nessa configuração aqui, nessa interpretação, a Yesod, ela vem para a direita e Malhut vai para a esquerda. Por quê? Porque Yesod doa Malhut. É de Yesod que Malhut recebe. Então aqui Malhut em relação a Yesod em relação a Malhut é lado direito, é doador. Então a gente fez essa programação aqui. Então eu tenho aqui Hesed, né, bondade, justiça, vitória, humildade, valores ou moralidade e realização. Correto? Então cada uma do seu lado. E eu tenho essa do meio. Qual é a sefirá que falta aqui? Da Ati. Não, da arte ela ainda não é. Se Keter se manifesta, da arte não é uma. Ah, beleza, beleza. É beleza. Oi? Tiferet. Então, Tiferet é a luz central. E aí, qual é a lição aqui? Essas 3 lâmpadas, elas precisam se dirigir em direção ao centro. O centro é Tiferet. E Tiferet, ele é o centro de toda a árvore da vida. É ela que conecta, ela recebe e doa a todas as demais. Então, sem Tiferet, a árvore da vida se desloca. Então, é ela que mantém esse eixo, porque ela mantém o equilíbrio, a beleza do negócio. Então, Tiferet está relacionado ao equilíbrio. Então, como que eu faço isso? Bondade. Nós devemos ter atos de bondade, correto? A Torá ensina, os cabalistas ensinam, toda religião ensina bondade. Eu tenho que ter alguma bondade. Mas qual é o objetivo da minha bondade? Para o que eu devo direcionar a minha bondade? Para aquilo que é belo. Não é isso? Então, para eu produzir beleza através da minha bondade, eu consigo isso só doando? Não, eu preciso introduzir todas essas sefirotes dentro dessa. Para que eu doe com equilíbrio. Então, a minha bondade, ela deve produzir equilíbrio. Eu devo ser bom na medida correta do que aquilo me pede. E isso vai produzir beleza. Porque até ser bom demais é pecado. Não é isso? O Salomão não fala isso? Não sejais demasiadamente justo nem demasiadamente sábio. Porque isso te destruiria a ti mesmo. Então eu preciso dar à medida que o outro precisa. Por isso que o Zohar diz que o mal é o fim da esquerda, porque é a esquerda que contém o fluxo abundante da direita. Porque vamos supor, eu peço água para a pessoa. Estou na beira de um rio, sou um mendigozinho ali, você vai para com a sua garrafinha d'água, eu falo, pô, estou 3 dias sem beber água, você pode me dar água, por favor? Aí o cara olha para o mendigo, olha para o rio, posso, joga o cara no rio. Deu água, não deu? Só que sem equilíbrio. Deu banho no outro. Tá entendendo? Afogou. Então, aquilo que eu desejo, se me vem de forma abundante, aquilo pode me destruir. Então, eu preciso desejar com... Muita água mata a planta. Exatamente. Então, assim, dar com equilíbrio. Dar para produzir beleza e não ruína. Tem esse negócio de pai, mãe, dá tudo pro meu filho. Quer dar tudo pro meu Dá filho. tudo. É. Dá tudo. Por isso que o próprio Pai Celestial, né? O próprio Pai, ele nos ensina, né? O Eterno. Porque ele vai nos dando as coisas, e até a sabedoria das coisas, gradativamente. É isso aí. É isso aí. Tudo tem uma medida correta. Aí vem a segunda lâmpada, que é Gevurah. Gevurah, ela também precisa se direcionar ao equilíbrio. Eu não posso só repreender por repreender, conter por conter. Não, tem que ser para produzir equilíbrio. Então, tudo que eu faço, né, em relação a ser justo, a ser correto, a ser comedido, tem que ter esse objetivo de produzir beleza e justiça. Ah, eu não quero que o meu filho vá para tal lugar porque eu não quero ir pronto. Ah, mãe, mas é uma festa de escola, todos os meus amiguinhos vão estar lá, os pais também estarão. Tá entendendo? Não, mas não vai porque você me desobedeceu. E aí você está oprimindo aquela criança
por causa de uma severidade sua em que ela está sendo privado de algo que vai fazer bem para ela. Mas não, eu só quero furar. Tá, mas você está negando ao outro aquilo que é bom para o outro. Então você não pode negar para o outro aquilo que é bom para ele. Tá entendendo? Então você precisa buscar também equilíbrio e beleza. Não é só ridicar por ridicar. Não sei se aqui no Rio de Janeiro usa a palavra ridículo. Não fala que não. Não, né? Aqui não é. O que é? Ridicar, você fala que é Não quer dar. Tipo assim, eu dou um doce pra Sofia, aí o Israel pede um pedaço. Aí a Sofia não dá. Lá no Paraná a gente chama isso de pessoa ridícula. Tá ridicando. Aqui não. Aqui é mesquinho, pão duro. Egoísta. Não, lá também é isso. Só que lá tem essa palavra categórica, ridículo. Mesquinho, pão duro, egoísta. Então, mal egoísta, cara. Então, assim, a pessoa está ridicando. Lá no Paraná a gente usa essa ideia. Então, assim, não vou dar só porque eu não quero dar. Não interessa se é bom para o outro, não. Não é assim. Eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso buscar beleza naquilo também. Não somente beleza naquilo que eu dou, mas beleza também naquilo que eu nego. Tá entendendo? Saber o que é bom para o outro. E nem sempre o que o outro quer é bom para ele, mas eu sei. Essa é a função do pai, não é? Não é assim que Deus nos trata? Às vezes a gente quer tanto uma coisa que quando a gente começa, quando a gente recebe aquilo, a gente se autodestrói com aquilo. E aí, beleza. Então vamos aqui para a terceira, que é Netza, vitória, né? Eternidade, ou glória, regozijo, alegria. Né? Até para eu também me alegrar com as minhas conquistas, com as minhas vitórias, esse sentimento de gozo, de satisfação, ele também tem que buscar equilíbrio. Ele também tem que buscar beleza. Tá entendendo? Ele também tem que buscar harmonia. Porque se eu fico muito feliz demais, eu tenho que ter... Tá entendendo? Aí eu vou, vamos beber, vamos comemorar. Não é assim que funciona? Vamos beber, vamos pra farra. Não, tô feliz, ganhei na Mega Sena, agora já é, agora eu vou te pirocar todo. Entendeu? E aí vai, gasta aí faz aquele excesso de alegria, excesso de, tá entendendo? Bobão. Acaba sendo capacho dos outros. E aí, ganhei, tudo bem, tô feliz, beleza. Que nem o pessoal que ganha no Big Brother. Sim. Eu ganho no Big Brother, eu ganho na Mega Sena, passa 2 meses, já tá de novo morando de favor. Por quê? Porque foi comemorar com quem só queria te sugar. Entendeu? E aí, poxa, se tem equilíbrio, se tem beleza, eu estou diante de uma conquista minha. Eu ganhei uma coisa, seja uma causa na justiça, um prêmio, uma Mega Sena, qualquer coisa. Agora que eu ganhei isso, eu vou produzir o que com isso? Beleza e equilíbrio. Por quê? Porque eu ganhei algo que eu preciso manter. Ganhou um dinheiro, uma Mega Sena, um prêmio que seja, um abono salarial, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um investimento. Você vai fazer com que aquilo, poxa, duplique, que gere equilíbrio, que gere beleza, para quando eu chegar na velhice, eu poder ter uma fonte de renda de algo que eu deixei. Tá entendendo? Guardado, no pezinho de meia. Tá entendendo? Então também se trata de você buscar equilíbrio através das suas vitórias, dos seus ganhos. Entendendo? Para que essas coisas sejam constantes. E não somente um evento maravilhoso que aconteceu, que lá na frente tu vai se lembrar com saudade. Ah, eu lembro quando eu era jovem. Quando aconteceu. Se eu tivesse. O que você escuta depois dos 40, né? A gente, depois dos 40, a nossa tendência é sempre estar reclamando mais, né? É errado, não pode não. Não, mas é uma realidade. Por que a gente reclama? Porque a gente tem motivo para reclamar. Porque lá atrás a gente plantou esses motivos de reclamar hoje. Os nossos erros lá atrás, os nossos maus hábitos, a nossa constância, nos deu hoje motivos de reclamação. É nossa... É uma coisa, eu fumo, tô lá tossindo, eu vou reclamar. Entendeu? Não, para de fumar. Não é? Chorou. Porque adianta reclamar depois, sabendo que eu tô num caminho que pode me levar a um caminho de sofrimento? Não, então eu guardo o meu pé. Porque é melhor eu me privar de certos prazeres hoje do que me privar de muitos prazeres amanhã. Tá entendendo? Então é manter. Então, tipo assim, mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, mas não significa que eu preciso antecipar.
Todos vão morrer. Mas por que morrer sofrendo? Por causa de burrice. Tá entendendo? Né? Ué, todos vão morrer, mas se eu tenho a opção de uma morte tranquila e de uma vida longa, Vai parar hoje? vamos Vai parar hoje? Tá gravando? Então, Vai parar de fumar hoje? gente, vamos concentrar na aula, porque até onde eu sei, a gente não está estudando o Rodrigo aqui, tá? Tá entendendo? Então, assim, vocês querem falar do que eu tenho que deixar? Sério mesmo? Continuar. Porque se vocês não me falarem, eu ia continuar sabendo. Tá entendendo? Então isso aqui é uma parada de introspecção. Cada um saber qual é a sua fraqueza e qual é o seu maior inimigo. Não é pra falar, pô, você não, aqui não é igreja não, gente. Aí, sabe qual é aquela coisa, o pastor, aí, quando tá na igreja, o pastor descendo a lenha, aí sempre tem um lá no fundo, fala mesmo, Jeová. Fala mesmo. É 3 para Se fala mesmo, mas esse cara que tá falando fala mesmo, ele só tá querendo que jogue pro outro a responsabilidade que é dele. Então, tipo assim, ninguém pode saber que isso é pra mim, então eu vou jogar pro outro. Tá entendendo? A repreensão, ela serve pro outro, pra mim não. Então, assim, a quarta lâmpada é Rode. Rode. Qual é Rode? Qual é o significado de Rode? Esplendor, receber luz, não é só dar luz, mas contemplar também a luz do outro, entendeu? Humildade, você saber que você nem sempre precisa ser o protagonista da coisa, existem momentos em que o outro tem que ser protagonista. Ser humano é difícil de Tá entendendo? É saber, tipo assim, é você entender que nem tudo precisa de você para existir. Entendeu? Nem tudo, a Beit, se não é Rodrigo, a Beit acaba. Fica aí. Oi? Aí sai Rodrigo. Aí José levanta, quer saber? Agora é eu que vou tomar conta disso aqui. Faz melhor do que eu. É verdade. Aí José sai. Aí levanta Eduardo. Agora então, é pra mim que o Eterno jogou essa responsabilidade? Vai fazer melhor do que eu. Tá entendendo? Então é você se colocar na condição de que a responsabilidade que você tem, ela pede um reconhecimento de que se não fosse você, seria outro. Exato. Tá entendendo? Então, eu não quero, o outro tem. O outro lá não vacilou, não meteu o pé. Ele falava pra mim, eu sou a Beit. Saiu fora, estamos nós aqui. Agora eu vou adotar esse mesmo pensamento arrogante, sabendo que a soberba precede a queda. Tá entendendo? Então, assim, é a humildade. Saber também que humildade demais, fora de equilíbrio, fora de medida, aí você também se torna um capacho. Então, nem humildade de menos e nem humildade demais. Mas ser humilde para produzir, beleza. Tá entendendo? Senão o excesso de humildade vira coitadismo. Tá entendendo? Tem gente que chama, não, aquela pessoa é humilde. Mas como assim humilde? Não, porque ele não tem casa, não tem carro, é pobrezinho. Não, então ele é pobre. Então é pobre, é diferente de ser humilde. Pobre demais, assim. Então, mas aí aqui no Brasil eles usam a pobreza como sinônimo de humildade. Aí eles olham para a pessoa que é pobre e falam que a pessoa, tadinho, ele é humilde, né? Não é humilde, ele é pobre. Agora ele pode ser pobre e humilde. Tá entendendo? Nada impede o pobre de ser humilde, assim como nada impede o rico de ser humilde também. Pobre arrogante. A humildade ela não consiste. E tem mais pobre arrogante do que rico. Porque rico. Tá entendendo? Tem muitos ricos que são extremamente humildes. E aquele da Havan, aquele coroa lá. É o velho da van. Cara extremamente simples. Então, enfim, não sei. Mas assim, a questão é. Existe dúvidas. Não, a questão é. Humildade, ela tá ligada com a palavra humus, que é úmido. O que é a verdadeira pessoa que é humilde? É aquela que não é molhado e nem seco. É aquele que consegue absorver também as vitórias do outro. É aquele que quando senta para conversar não se torna um narrador da história. Aquele que também sabe ouvir. Entendeu? Isso é humildade. Difícil. Tá entendendo? Porque tem gente que não consegue ouvir o outro. E se o outro fala, cara, para de falar na minha cabeça, nossa, você é soberbo, hein? Nossa, você é arrogante, tô falando aqui, tô abrindo meu coração.
tô abrindo meu coração. Não, cara, você não tá abrindo teu coração. Você já abriu teu fígado, já abriu teu pulmão, já abriu tuas entranhas, tu já tá abrindo tudo aí. E você tá jogando tudo isso pra cima de mim como se eu fosse culpado de alguma coisa. Entendeu? Não tá entendendo? Então tudo tem que ter. Então ser humilde, dividir a carga do cara. também tem que produzir beleza. Tá fazendo você de um psicanalista. Não é? Tá fazendo a pessoa Terapeuta. de psicanalista. É, e aí, vamos para a quinta, para a gente poder fechar. Então, a quinta luz, qual é? Yesod, fundamento, moralidade. Aqui também eu preciso de equilíbrio, produzir beleza. Então, a Sefirá de Yesod, ela está ligada à sexualidade, moralidade. Aí, sabe aquele moralista extremo? O cara, ô mulher, não, amor, que isso, minha filha? Tudo tem hora. Tudo tem hora. Sexta-feira, depois das 8. O excesso de moralidade, tá entendendo? Você me lembrou uma coisa. Eu perdi, né? Não, tô falando do excesso de moralidade, aquela pessoa que é Só muito quem já moralista. conviveu pra saber. Inclusive no meio judaico isso existe, não, só sexta-feira depois das 8. Só no O Shabbat. negócio fica agarrando a gente, o que é isso? Que Só é no isso? Shabbat. Tá entendendo? Só que também a moralidade de menos também é perigosa, também é nociva. Então, como eu vou realmente retificar as minhas sefirote, buscando viver tudo com equilíbrio? Com equilíbrio. Então, a sexualidade, o romance, ele é necessário, mas ele não é obrigatório. Então eu preciso ter a minha consciência de que tudo aquilo que eu faço para produzir beleza. E só é belo de verdade aquilo que o outro também contempla. Não a minha. Não, mas eu acho que isso é bonito, mas o outro não acha. Então não é belo de verdade, é belo aos seus olhos. Tá entendendo? Então a beleza, ela é verdadeiramente bela quando é contemplada por todos. Se você colocar uma flor num deserto, todos os que passarem por ela vão apreciá-la. Mas sempre tem um que vai pisar em cima. Tá entendendo? Sempre tem um. Mas vai pisar em cima porque não gosta da beleza. Sempre tem um filho de Deus que Tá entendendo? Você vai lá, tipo, a minha mulher vai lá no cabeleireiro, passa mó tempão lá, faz lá os Beganite lá no cabelo, usa aquele negócio caro, tá entendendo? Usa aquele negócio caro no cabelo, aí chega lá, né? Às vezes não fala nada, porque quer que eu repare. Não é? Mas é assim, mulher é assim. O homem, ele tem que olhar para a mulher com beleza, com equilíbrio, com formosura. Pô, ontem eu notei a minha mulher e hoje eu notei algo diferente, é porque ela quer ser notada de maneira diferente. Então você nota. Nossa, amor, mudou o cabelo? Tá. Você reparou? Não é? Mas o homem é meio besta mesmo, né? Meio Deixa eu falar assim, ele tá vendo o negócio ali, mas alguém não quer falar. Não, às vezes a mulher era loira, pintou o cabelo de preto. E você chega em casa, pô, camisa nova do Vasco lá, tem nada a ver, né? Eu tô reparando a camisa nova do Vasco. Mas a mulher tá ali, tá entendendo? Então é olhar para o outro também procurando beleza no outro, entendeu? Isso é o fundamento da diferente. É encontrar a beleza e às vezes em lugares onde ninguém vê. Mas procurar a beleza daquilo. Tá entendendo? Pô, aconteceu uma tragédia aí, um desastre, pô, deu ruim o negócio lá e tal. Você vai procurar o quê? A beleza daquilo. Para transformar aquilo em um aprendizado, em algo belo. Entendeu? E se para isso, se você tiver nessa busca, se o Eterno quiser fazer você cair numa pirâmide, ele vai fazer. Até aprender. Entendeu? Até aprender. Porque nós precisamos encontrar a beleza de tudo. Eu avisei, me chamaram, e aí nós vemos para a última Sefirá, que é a Sefirá de Malhut, que é a realização. Tá entendendo? Então, tudo isso vai fazer com que eu comece a realizar coisas, fazer coisas, entrar no mundo da ação, de assear, com propósitos definidos. Qual é o propósito? Produzir beleza no mundo. Produzir equilíbrio no mundo. Ser luz, clarear, iluminar.
Tá entendendo? Então essa é a ordem do Eterno para o nosso sacerdote interior. Encontrar a beleza no centro das coisas. Elevar a luz. Tá entendendo? Centralizar a luz. E manter a luz. E isso não é algo que você vai fazer uma vez na vida, não, agora já fiz, agora estou... Não, é algo que tem que ser feito todo dia, todo momento. Quando nós fazemos a Netilat Yadayim, que aqui não tem nenhuma canequinha aqui para usar. Tem que eu pego para te mostrar? Não precisa não. Pega lá para mim, por favor, só para a gente Quando eu ver. enterrar, eu vou enterrar assim. É porque tá no Oi? pente. Enterrar, eu vou enterrar. Na íntegra. No acender. Né? Literalmente no acender, porque o beit é uma preposição, né? Então está falando aqui no ato de acender as lâmpadas. Então quando a gente vai fazer o Netilat, eu já falei isso outras vezes, mas é bom sempre frisar. Então quando a gente faz a Netilat Yadayim, né, pela manhã, aí o que a gente faz? A gente pega com a mão Esquerda. direita. Eu pego a esquerda. Não, você pega com a mão E direita. passa para a esquerda. Você pega, ó, por quê? Porque a caneca, o recipiente, representa Keter. Então Keter, ele não é você, mas você vai aplicar a vontade de Deus. Keter é a vontade de Deus. Isso é um instrumento de mitzvah. É um instrumento para cumprir a vontade de Deus. Então é Keter. Então você vem com a mão direita representando o quê? Hormá. Tá entendendo? E agora que você pegou, você transfere para a mão direita, que representa a esquerda, que representa Biná. Então ela já está cheia de água, o que você vai fazer? Então olha só, Peraí, pega com a esquerda e passa para a direita. pego com a direita e passo para a esquerda. Então aqui, então eu tenho Keter, Hormá, Biná. Tá entendendo? E agora eu vou fazer a lavagem das mãos. Eu lavo primeiro Então- a mão direita. Eu lavo primeiro a mão direita. Por isso que você precisa pegar com a direita passar e passar para a esquerda. Pra lavar E a mão agora direita. você vai lavar a mão direita, vai jogar água sobre a mão direita. Por quê? Para retificar a sefirá de Hesed, bondade. E agora você vem para Gevurah, Netzach, né? Ou seja, vamos usar as traduções aqui. Então aqui, ó, vontade de Deus com sabedoria e entendimento, que haja bondade, que haja justiça, que haja vitória, que haja humildade, que haja fundamento e que a vontade de Deus seja realizada. Aí eu passo. 6, 3, Isso é uma oração silenciosa da alma. Então, quando você... Três intercalar. E aí, porque assim, qual é o fundamento de você lavar a mão? O que higienicamente isso traz? Você acabou de acordar. Cientificamente não tem uma aplicação Só respeito lógica. com o Criador mesmo. Então isso é algo, é por isso, aí nessa Berahá, aí você fala, Asher Kiddushanu Bemitzvot Votável. Por quê? Porque não é algo que você faz para você, é algo que você faz para o Criador. É um serviço exclusivo ao Eterno. Então quando você faz o Netilat Yadayim de manhã, você está realizando a vontade de Deus com sabedoria e com entendimento para produzir bondade, para produzir justiça, para produzir vitória, para produzir humildade, para viver com moralidade e para promover realizações. Ou seja, para satisfazer as necessidades do reino. Tá entendendo? Então, essa é um alinhamento das suas sefirote emocionais, as suas sefirote completas, no caso, logo de manhã. É quando você acorda comprometido, né? O que tem a ver água com acendimento de vela? Entendendo? Então assim, não precisa acender a vela. Não precisa acender as velas do lado de fora, mas acenda as velas do seu interior, pelo menos com limpeza. Então essa é a função do Netilat Yadayim. A retificação da sefirote na sua subconsciência. De manhã, pelo exercício. Então, tendo isso em consciência, não é que, hoje eu fiz a lavagem das mãos, então hoje o dia vai ser abençoado. Não, é um processo. É um processo. Todo dia você acorda e a primeira coisa é trabalhar essa consciência. Trabalhar essa consciência da retificação, da purificação, de atrair para você a energia contida nas esferas divinas.
Então você está evocando manifestações divinas para o seu dia, para a sua conduta durante o dia. Então essa é a constância que o Eterno pede, de fazer isso diariamente, constantemente. Ah, mas isso é para judeu. Tá bom, então ele faz. Mas para de reclamar então, e não faz, e está tudo certo. Mas se você quer fazer um trabalho espiritual, faça. E depois você colhe os resultados. Tá entendendo? E se você não tiver resultado, eu já faço isso aí há 30 anos, nunca tive nada. Beleza, eu faço há poucos dias, eu já tive. Então, se você não teve resultado, tem coisa errada aí. Você não sabe o que você está fazendo. Está fazendo sem saber o que está fazendo. Cavanar é muito importante. Porque se eu achar que se trata só de ficar molhando a mão e depois fazer uma berarra, não vai dar nada mesmo. Eu preciso fazer tudo e fazer com consciência. Fazer com consciência, saber o que eu estou fazendo. Eu não estou só jogando água na minha mão. Eu estou simbolicamente retificando as minhas sefirotes emocionais e atraindo luz para o meu dia. Então, quando eu tenho isso na consciência, se eu saio para o trabalho, não. Aí entrou lá o babacão lá, entrou na fila do ônibus na minha frente. Qual é a primeira reação? Porque você sai de manhã no Rio de Janeiro. Cara, parece que tu tá no faroeste cheio de bandido, irmão. Porque é todo mundo de cara amarrado. Não, principalmente segunda-feira. Tô mentindo? Não, é verdade. Segunda, cara, dá a impressão que se tu der um bom dia pro cara, o cara vai te empurrar. Então, assim, todo mundo mal-humorado, todo mundo de cara amarrado. Porque não E resta. aí acaba que tu também adere a esse tipo de Porque não mentalidade, resta. entendeu? Aí então você faz o seu serviço e você sai com a sua consciência de transformação daquilo que é bom e mal. Você, opa, eu produzi, hoje eu vou retificar a minha sefirá de bondade. Se concentra nisso. Não, eu vou procurar ser bom em tudo que eu faço. Ainda que eu me lasque. Mas eu vou procurar agir com bondade em tudo que eu faço. Tá entendendo? E aí, poxa, você vai sentir uma diferença no seu comportamento, vai sentir uma diferença nas suas reações e nas suas ações. Tá entendendo? Não interessa, a mulher tem 60 anos, tá carregando sacola. Senhora, quer ajuda? Não quero, filho. Tá bom, me desculpa. Tá entendendo? Faça a bondade, ofereça a bondade, atos de gentileza. Tem aquele profeta, aquele rio que o pessoal chama de profeta, que escrevia nos muros. Canta a música dele. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Não tem uma música que fala dele? Gentileza gera gentileza. Mais um monte. Oi? Mais um monte, a melhor versão. É isso aí. Então, assim, produzir bondade, produzir gentileza. A gentileza gera gentileza. Tá entendendo? E aí você começa, então, a entrar, porque de manhã nós somos mais propícios a reflexões. Sim. Então, o melhor horário para refletir é de manhã, quando você está no ônibus, quando você está na rua. Eu, de vez em quando, eu já aconteci até de parar no ponto errado. Entendeu? Porque eu fico viajando, eu viajo mesmo. Eu entro num estado de contemplação. Você Tá lembra? meditando, hein? Ih, caramba, meu ponto foi 2 pontos atrás. Então, não, tem dia que eles estavam lá na barra já. Teve que voltar tudinho. Não, e assim, é assim que funciona. Por quê? Porque se você ficar focado só nas coisas de fora, cara, tu cai em depressão. Tu fica frustrado, porque o mundo só tem patifaria. Tá entendendo? O mundo só tem coisa errada. Então você precisa se comportar como uma luz da escuridão. É verdade. Tá entendendo? E não que você vai ser a luz da escuridão, mas trabalha o desejo de ser. E aí volta aquilo que eu disse no começo. Ainda que no meio de toda essa escuridão do mundo, eu não consiga me perceber como luz, o desejo por isso já é a presença de luz. E aí é só trabalhar na constância, no exercício diário, tá entendendo? E para alcançar essa realidade. Só para a gente terminar Entendeu? aqui, é uma coisa assim muito importante, está falando, né, de bênção, de luz. E o Paulo Conrêa tem sido luz na nossa vida já há muito tempo, né? Paulo Conrêa é um judeu que sempre orientou o Rodrigo e tal. E ele tem sido assim luz né, muito tempo durante a nossa vida. E ele, há quase um ano, ele já, por causa da nação de Israel e tal, do que tem acontecido, ele abriu esse grupo de rezas, de teilins, todo domingo à noite. E tinha algo assim que estava me deixando assim muito né, Angustiado. angustiada.
E aí minha mãe tá com mal de Alzheimer e tal, minha irmã tá com todo aquele trabalho com ela, e ela maltrata muito a minha irmã, aquela coisa toda, uma dificuldade, ela foi agressiva semana passada com a minha irmã e tal. Aí eu falei, pô, eu não tô aceitando isso não, cara. Eu falei assim, Paulo, hoje eu tenho um pedido pra fazer. Eu coloquei o nome da minha mãe e coloquei o nome da minha avó, tem que colocar o nome e o nome da mãe também, né? E o tempo todo, durante aquele período de reza, a minha mente só focado nela, na minha mãe, o tempo todo. E eu falei, Deus, eu quero lembrar dela, daquela pessoa que eu sempre tive na minha vida. Aquela pessoa que eu quero lembrar. Não essa de hoje, mas daquela do passado. E isso foi no domingo à noite. Quando foi na terça-feira, minha irmã passou um WhatsApp, conversava com a minha mãe, me chamou lá na sala, me deu um abraço. Jova, me dá um abraço, me perdoa. Então, assim, a Jovem falou, Samanta... Gente, a Kavaná, ela tem um poder, É um poder. impensado pela É um ciência. poder. A ciência pode até tentar explicar, e ela ainda consegue explicar as bases. Atua na mente. Mas o Fortaleza. poder da Kavaná, sabe que é você mentalizar de uma maneira tão verdadeira e Eu genuína, vi. que algo, Eu vi. através da sua mentalização, acontece do outro lado do Não mundo. sei isso não. Ainda que você não veja, porque às vezes a gente não vê o resultado dos nossos pensamentos. Tá entendendo? Mas isso não significa que eles não estão atuando de uma maneira ou de outra. Entendeu? Então a gente, quando entra nessa consciência de que nós somos sim uma luz nesse mundo e só falta querer brilhar, tá entendendo? A nossa realidade e a realidade dos que nos cercam também começa a mudar. Por quê? Porque a luz, ela busca sempre o alto. Quem já viu a luz